Gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor. E já desejando um fim de semana abençoado para todos, né? Agradecer a Deus por essa semana que passou. Deu tudo certo para o nome do Senhor. Nós temos que agradecer a Deus todos os dias, independente se o dia foi bom ou não foi. Mas Deus merece toda a honra, toda a glória e toda a gratidão também. Porque é nosso Pai maravilhoso, né? Ele nos concede a vida, né? Para hoje nós viver e continuar a caminhar e lutar para nossos objetivos cada um, amém? E que Deus toque cada um coração, cada um, né, através dessa palavra. E sabemos que Deus é soberano, a divindade, né? E Ele sabe o que faz, tudo está no controle da mão dele, né? Não passa nada despercebido diante de Deus, sabe? Tudo está no controle dele. Então a nossa história já todas estão escritas, mas nós temos sempre que estar buscando a palavra dele, né? Viver de acordo com a palavra, o mandamento de Deus, e ser principalmente obediente, né? Então nós vamos ter o favor de Deus nas nossas vidas, amém? Ele vai nos abençoar, nos guardar, nos proteger, nos guiar, né? Porque Deus é maravilhoso, Ele nos ama, né? O Senhor nos ama cada um de nós, né? Porque é o melhor para cada um de nós. Temos só que querer confiar na palavra do Senhor, amém? Então vamos lá. Hoje eu tirei em Provérbios, o Senhor fala sobre ele fala sobre no capítulo 8, ele fala sobre a sabedoria, a eternidade da sabedoria. Então aqui o Senhor está falando nessa passagem de Provérbios 8, lá no versículo 22, o Senhor começa a falar assim: o Senhor me possuindo na sua obra, antes de suas obras mais antigas. Então está falando que o Senhor já possuía a sabedoria, mesmo antes das obras mais antigas, né? No 23 ele fala: desde a eternidade foi estabelecida o princípio, antes do começo da terra. Então aqui Deus está falando que antes de ele criar os céus e a terra, ele já existia, né? Então ele já era Deus, né? Então ele já era, a própria natureza dele é sábia, né? Ele já é a sabedoria e natureza, né? A própria natureza de Deus, né? Então ele já existia, né? Então não foi a partir do princípio que ele criou o mundo, não, ele já existia. Então ele já existia antes, então a sabedoria dele já é antes do que ele criou, né? A obra, ele só criou a obra, mas já existia, ele já existia, né? Então, ele fala, então aqui nessa passagem, Deus fala que todo ser vivente, tudo que ele criou, né, através da sabedoria dele, né? Então, mas ele já existia. Então, a gente tem que entender que Deus já existia, né? Então, ele não é, a gente sempre estuda a sabedoria de Deus na criação, né? Mas ela já se revelou, ele já existia, né? Ele já era Deus, né? Amém? Então, antes do princípio, Deus já existia. Amém? Glória a Deus. Então, aqui ele fala, ainda no 25, ainda não tinha feito a terra, ele fala, e nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava o céu, aí estava eu, quando eu traçava o horizonte sobre a face do abismo, né? Aí ele fala, quando firmava os nuvens de cima, quando estabelecia as formas do abismo, e quando fixava o mar, o seu termo para que as águas não ultrapassassem os céus, os limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então ele falava, eu estava com ele e era seu arquiteto, e disse após dia era suas delícias, fogantes perante ele sinto o tempo. Regozijai-me no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. O Senhor está falando, né? Glória a Deus. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem o meu mandamento. Porque a sabedoria já estava com Deus. Ela fala aqui, o Senhor falando sobre a sabedoria, já estava nele. Ele já era a própria sabedoria, né? Antes da criação, ele já existia. Então, ele era Deus, então ele já tinha ele já era a sabedoria, né? Ela já estava com ele. Ele era a própria sabedoria, amém? Então, ouvi o ensino e sede sábios e não o rejeiteis. Feliz é o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as obreiras à minha entrada. Porque o que me acha, ele fala, acha vida, e alcança o meu favor, mas o que me peca contra mim, ele violenta a sua própria alma, e todos que me aborrecem amam a morte. Aqui o Senhor fala do versículo 22, você tem que ler 22, o Provérbio 8, versículo 22 ao versículo 36. O Senhor fala sobre a criação, que ele era antes da criação, né? Então ele já era Deus, a própria sabedoria, né? Era a sabedoria da própria natureza de Deus. Amém? Glória a Deus. Então ele fala sobre o princípio da criação. Ele explica a criação como ele criou, né? O que ele estabeleceu, né? O mar, dividiu as águas, né? Tudo.
e depois a gente sabe que ele criou o homem, os seres viventes, né? Então ele fala sobre a sabedoria. Mas ele fala aqui também que os filhos que ouvem ele, eles serão, né? Os que guardam os seus caminhos, né? Os meus caminhos. Porque os caminhos do Senhor são aquilo que nos ensina através da sabedoria, né? Fazer o bem, ser caridoso, não pecar, não levar... assim os mandamentos do Senhor, né? Viver no caminho de Deus é fazer a vontade de Deus. Andar segundo a obediência, obedecendo a Deus. E aquele também que ouve o ensino, né? Sede sábios e não os rejeitei. Então Deus, tudo aquilo, a palavra de Deus, ele nos instrui através da palavra dele, é para que nós sejamos sábios, porque quem procura a sabedoria encontra, mas quem rejeita a sabedoria rejeita a correção, né? A disciplina e o amor de Deus, né? E a proteção de Deus também, né? Que quem rejeita o próprio Deus é a sabedoria, ele nos ensina a sabedoria dele para que nós possamos viver bem, ser próspero e abençoado por Deus, amém? E aqui ele fala: feliz é o homem que me dá ouvidos, aquele que escuta a palavra de Deus. Aqueles que velando dia por dia as minhas portas, aqueles que é como se esperasse algo de Deus. Nós esperamos aquilo que nós ouvimos, mas nós cremos que vai acontecer. Então aqueles também que esperam no Senhor, amém? Aqueles que não desistem, que lutam, né? E sabem que tem promessa, que Deus recompensa aqueles que confiam na palavra dele, né? Porque às vezes a gente confia nas pessoas porque elas falam uma coisa e vão fazer, mas nem sempre, né? Aliás, quase sempre as pessoas falam e não fazem. Mas Deus, ele não só fala, como ele cumpre aquilo que ele fala, amém? Tem até aquela música: o homem te prometeu, mas depois se arrependeu. Os mais fiel, Deus, que não falha, não tarda, mas sempre chega, e não mente, não se arrepende, pois ele zela para a tua palavra. Ele zela mesmo, amém? Então ele fala: as minhas, dia a dia, me nas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Então esperamos a vontade de Deus se manifestar na nossa vida, na criação, né? Para que ele possa resolver as nossas situações, porque muitas vezes nós não podemos resolver as nossas situações, né? Quem pode é Deus, né? Então fica aguardando a resposta de Deus, a providência de Deus, o agir de Deus para a nossa vida, amém? Aqueles que crentes que confiam na palavra de Deus, amém? Aqui o Senhor também fala no versículo 35, porque o que me acha a vida. Aquele que busca Deus, aquele que busca a sabedoria, né, de estar na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus, o mandamento do Senhor, e tentando melhorar, sabe? A gente tem que melhorar, pedir a Deus para melhorar, né, nos ajudar a ser uma pessoa melhor, e tenta se esforçar e dar o melhor para Deus, e quer fazer a vontade de Deus, agindo, sendo bom, caridoso. Então a gente vai achar o favor de Deus, nós vamos ser bem-aventurados, aqueles abençoados por Deus, prósperos, que Deus vai recompensar a nós, vai nos ajudar em qualquer situação. Ele vai nos dar direção, porque aquele que segue o caminho de Deus, Deus a guia, né? O próprio Deus vai guiando, vai protegendo, vai nos livrando, vai nos fortalecendo e vai nos abençoando, amém? Glória a Deus. Então nós vamos alcançar o favor de Deus também, aqueles que ouvem a palavra de Deus, que se sentem felizes em fazer a vontade de Deus, mesmo de situação, não se deixam levar pelos problemas, confiam no Senhor. Então esses vão receber o favor de Deus, vão alcançar o favor de Deus, vão ser pessoas abençoadas e prósperas, amém? Deus vai abençoar e vai recompensar cada um deles, amém? Porque confiam na palavra do Senhor, confiam no Senhor e guardam a palavra e são obedientes ao Senhor. E todos os ensinamentos, que é através da sabedoria que se revela, o próprio Senhor se revela a nós, ele está se revelando aqui para nós, sobre o princípio, que ele já era antes. Você vê que ele fala aqui, antes que houvesse o dia, eu sou, né? Eu sou, antes que houvesse o dia, eu sou, né? Ele fala, eu sou, né? Então, antes eu sou, ele já era. Ele era Deus. E ele é o sou da gente. Eu sou tudo e todos. Né? E mais do que a gente não possa imaginar. Porque ele fala que a grandeza dele, nada, nós não podemos nem comparar, nem ter a dimensão do que é a grandeza de Deus, né? Nós nenhum podemos. A dimensão desse Deus maravilhoso, né? Nós não temos noção. A grandiosidade dele, não tem como comparar, não tem palavras, que nenhuma palavra que nós fale vai mostrar nada, né? Então, ele que fala assim, mais do que pecar contra mim, ele fala, olha só, violenta a sua própria alma. Aquele que peca contra Deus, a gente sabe que nós perecemos, né? Nós sofremos aflições da carne, né? Porque a gente começa a se torturar, né? O pecado entre nós, e a gente acaba com a nossa vida, né? Traz dor, sofrimento, e até podemos perder até a salvação e a alma. Então, os que me aborrecem, o Senhor fala, amam a morte, né? Porque aqueles que não obedecem a Deus, desviam da palavra, rejeitam a palavra do Senhor, não creem na palavra de Deus, desfazem
E muitos por aí também que brincam com a palavra de Deus, né? Os escarnecedores, né? Que tiram sarro. Eu vi uma coisa, onde eu até vou falar uma coisa que até essa palavra. Eu tenho 15 grupos que eu posto, né? A palavra de Deus. Isso fora o WhatsApp, o Messenger, o Facebook. Eu também tenho uma página Cristo Vive em Mim. Se vocês quiserem seguir minha página no Facebook, tá? Ela não, eu posto lá, mas ela não parece muito no Facebook. Ela é mais assim, sei lá, que o Facebook fez no começo, ela aparecia, agora tá meio isolada. Mas parece mais os grupos que eu sigo, né? Aí eu compartilho essa palavra que eu posto de manhã para todos os 15 grupos. E aí eu percebi ontem, eu tava olhando, de vez em quando na internet, fico olhando, esses grupos evangélicos, não sei o que, andam postando vídeo de sexo. E eu vi na minha página. Quando eu vou abrir ali, a termo online, sei lá que chama o negócio, eu fui rodando ali, subindo, eu vi um monte de vídeo de sexo. E vi muita gente, mulheres crentes, sei lá, postando foto com decote. Eu achei um absurdo, porque eu acho assim que o grupo devia denunciar essas publicações que não tem nada a ver com o grupo evangélico, isso é um desrespeito, mas eu sei que no meio dos bons também, no meio do trigo tem o joio, né? Então tem gente ali que faz de provocação, né? Só que tem uma coisa, com Deus não se brinca, né? Se o grupo as pessoas, eu tenho muita gente que posta a palavra de Deus no grupo, eu vejo, tá? Todo dia tem irmãos, conheço bastante irmão que eu vou lá, gosto de ler a palavra que ele postou, tem pessoas que publicam, e tem gente que por maldade, para tirar sarro, até para brincar com os crentes, né? Eles colocam esses vídeos que eu vi na minha internet. Eu fui lá e eu excluí, eu deixei de seguir o grupo, porque sempre de madrugada, quando eu vou lá ver, tá lá. A pessoa faz de propósito, é todo dia, viu? Então as pessoas que vai ver o vídeo aí dos grupos, que vocês vê o vídeo, vocês tomem cuidado, vocês têm que denunciar o grupo que está fazendo isso, denunciar, bloquear a publicação e a pessoa que está compartilhando, viu? Vocês têm que tomar cuidado com isso, né? Porque as coisas de Deus não podemos brincar com as coisas de Deus não, né? As coisas de Deus são sérias, né? E aí eu vou ter que, se continuar, eu vou ter que, infelizmente, não tem nada a ver as pessoas que recebem a palavra, eu vejo lá de manhã, vou ter que excluir, vou ter que deixar de seguir o grupo, por desrespeito, né? Não pode brincar com as coisas de Deus, né? É lugar de colocar a palavra de Deus, lugar ali a gente tem que tomar cuidado. Ali não é lugar de fazer essas besteiras, essa bobajaiada que o povo fica aí se iludindo com essa coisa, né? Então vamos falar real, né? Isso é um desrespeito muito grande, viu? A palavra de Deus no grupo, né? Então toma cuidado, os administradores, fica a dica aí. Vigie isso aí. Porque o Facebook é assim. Eu compartilhei esses dias desses, me bloquearam uma pessoa na internet porque eu coloquei a palavra de Deus. Em 15 grupos, eles falaram que era spam, não sei o que, me bloquearam, não sei quem me denunciou. Fiquei 3 dias sem publicar. Mas quando é vídeo de sexo, sem vergonhice, ele não bloqueia não, está errado isso aí. Ele quer dizer que ele fala que nós afligimos o direito da comunidade, uma frescuraiada, mas essas coisas, isso aí não deveria, né? Não deveria, né? Mas isso não é sempre assim, né? Tudo que é certo é errado e o que é errado é certo. Esse é o mundo que nós vivemos, né? Nós já sabemos disso, né? Mas Deus está no comando, né? Então, Deus fala que aqueles que é contra ele violenta a sua alma, né? E todos aqueles que me aborrecem amam a morte. Toma cuidado, vigia, né? Não se brinca com Deus não. As coisas de Deus é santa, né? Ele é santo e é santo. Então aqui Deus fala a sabedoria, a eternidade de sabedoria. Então a sabedoria, o Senhor está falando que ela já vem de Deus, né? É da própria natureza de Deus, né? Então Deus é a eternidade, né? Então a criação, ele formou a obra dele, né? Então, mas a sabedoria já existia nele, né? Ele já é a própria sabedoria, né? Então Deus está nos falando, se revelando para nós, ensinando. Então, antes de minha mãe me conceber, né? E dar meu nome, Deus já tinha escolhido meu nome. Então é isso que Deus quer falar. Então a gente pensa que antes que tudo que aconteceu na minha vida, o nosso caminho já está traçado, né? Agora, o que nós somos testados nesse processo, Deus já escreveu o nosso caminho. Escreveu uma história para cada um e cada um tem um propósito. Mas o que acontece, como nós humanos somos rebeldes, né? Desobedientes à palavra do Senhor, os ensinamentos e o caminho do Senhor, a gente desvia da palavra, se desvia do caminho de Deus, né? É buscar prazeres em outras coisas, né? Quer dizer, vai buscar outros deuses e deixamos de fazer a vontade de Deus, né? Então, nos distanciamos da sabedoria do próprio Deus, né? E quem sai da presença de Deus, né? Que a sabedoria nos se revela, o próprio Deus nos revela para nós, a gente peca contra Deus. E a gente ser salvo, podemos até perder a própria vida.
porque isso aborrece a Deus, né? Pega contra eles, né? Então, Deus, ele perdoa, ele nos ama, mas ele quer que nós se arrependa, né? Que nós volte para ele, né? E que a gente consiga ouvir sempre o que ele fala, não rejeitar aquilo que ele nos ensina. Que nos ensina o quê? Nós sempre fazer a vontade dele, vir de acordo com a palavra dele, sendo obediente, né? E também guardando o mandamento de Deus, né? Praticando, porque não é falar do mandamento, eu não posso, não, falar é praticar, né? Isso sim é a vontade de Deus. Então o Senhor vai nos revelando através da palavra dele. Ele é a própria sabedoria, a própria palavra dele, é a presença de Deus na nossa vida, né? Então quem adquire sabedoria está adquirindo o quê? A presença de Deus. E ele quer que nós ouça o que ele fala, né? Ele está falando tão bonito, né? Se você ver essa passagem, leia no versículo do Provérbio 8, a eternidade e sabedoria. Como ele fala, como ele está se revelando. Presta atenção como Deus se revela através da palavra dele. Não sei se você se sente assim como eu sinto. Espero que todo mundo sinta, né? Mas quando eu estou lendo a palavra de Deus, ele está falando, aqui tá, a pessoa está se referindo, o Deus aqui, né? O próprio Deus, né? Mas está usando o eu muitas vezes, aqui está o eu aqui, tá se, no começo, uma pessoa, a gente vê que tem uma pessoa falando, a gente vê que Deus está nos falando para nós, assim, é como se ele estivesse falando aqui, eu comigo, assim, tipo, é difícil explicar para você, só quem sabe, quem lê, entende. Eu acho que quem é crente que lê essa palavra de Deus, você entende que Deus fala, você sente que ele está falando com você. Então ele está mostrando, né? Outro dia eu tirei uma página, eu tirei uma palavra de Deus na Bíblia, tão interessante, que tinha de mais ou menos uma meia-noite. E aí o Senhor está falando que desde lá no princípio, ele estava falando para mim. E ele está falando sobre a criação também, a palavra foi, né? E assim, eu não sabia, na verdade, olha só, ele falou que eu não sabia, mas ele está se revelando, né? E eu não tinha entendimento. E ele, olha o que ele falou para mim, você não tinha entendimento, né? Você nem sabia. Como se ele falasse, eu estou te revelando para você. Verdade, sinceridade, se eu fosse olhar a Carmen antes atrás, eu li a Bíblia, uma coisinha ou outra eu sabia, né? Porque na verdade, a minha tia sempre foi evangélica, então ela sempre falava de palavra de Deus para mim, né? Eu não vou falar que também que eu era uma pessoa que não sabia, né? Mas não assim hoje, né? E assim, aos poucos eu fui estudando a Bíblia e tudo, mas aí eu vejo que ele fala com você. Se você crê, né? Não sei se você está crendo aí que ele está falando com você, ele fala com você. Você tem que abrir o coração. Às vezes você não. Tem gente que fala, não ouço Deus falar, não ouço porque não abre o coração, né? Às vezes o coração está longe, mas se você colocar seu coração e tentar ler a palavra dele, ele vai falar com você, se revelar através da palavra. Então é a sabedoria de Deus, né? Então ela vai se revelar para nós, né? Então ele falou que se você ouvir e não rejeitar a sabedoria dele, você vai ter o favor dele sobre a sua vida. Amém? E Deus, olha, vou falar a verdade, essa semana Deus abençoa a minha vida. Deus aconteceu uma coisa muito complicada na minha vida, mas Deus abençoou a minha vida. Deus pôs a mão, eu orei, porque sabe uma coisa que nós temos que repreender o mal. Mentira é coisa do Satanás. Mentira não é coisa de Deus. Então quem mente, engana, pode orar, cair por terra, porque é mentira. Deus agiu e Deus mostrou que ele é Deus, né? Apesar que Deus não precisa provar nada para nós, mas colocamos em oração, né? Eu fiquei assim meio indignada com aquilo. Meu Deus, não é possível isso, né? Aquilo eu fiquei assim me torturando por dentro, né? Mas eu que ministrando, falo de Deus, mas Deus foi lá e agiu. Né? Glória a Deus, Deus é bom, irmãos. Tem que confiar na palavra de Deus. Deus faz mesmo. Você colocar na mão de Deus, Ele faz. E Ele se revela através da sabedoria dele, está mostrando para nós que Ele é Deus. Então, se você tem algum problema, antes de você está passando, mas antes de você passar o seu problema, Deus já sabia que você ia passar por isso. Por isso que muitas vezes Ele vem aqui e fala conosco. Não temas, estou contigo, seja corajoso, porque Deus já sabe que você vai passar. Mas você vai vencer, né? Se Ele fala que Ele está contigo, significa que você vai ser vencedor. Ele já declarou a sua vitória. Você não tem que temer mais nada, glória a Deus, né? Então, Ele já, antes de tudo, Ele já é Deus. Ele continua sendo Deus. Nós que não precisamos de Deus, mas Ele continua sendo Deus, né? Então, Ele já sabe, o princípio ao fim, Ele já sabe, Ele é Deus, Ele criou. Então, Ele sabe, Ele é o arquiteto, né? Então, a gente tem que confiar na palavra do Senhor, né? Então, Ele está nos revelando aqui, Ele fala sobre aquele que, principalmente, frisa aí, essa passagem. Feliz é o homem que me dá ouvidos. Glória a Deus, no versículo 34. Vela dia a dia a minha porta. O que é velar? É esperar, né? Esperar, aguardar a providência de Deus, né? É esperar o agir de Deus na nossa vida. E Ele vai fazer sim. Ele fala, esperando as ombreiras da minha entrada.
Porque na hora de certo Deus vai entrar na nossa vida e Ele vai fazer algo acontecer. O sobrenatural vai vir sobre a nossa vida, porque aquele, ele fala, que me acha a vida. Então acha vida, esperança, prosperidade, bênçãos, acha, né, o caminho, né, porque ele é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida, é o Senhor, glória a Deus. E também alcança o meu favor, alcança o favor do Senhor. E o que é alcançar o favor do Senhor? É as bênçãos que nós estamos aguardando, as promessas se cumprindo e muito mais daquilo que podemos imaginar que Deus pode nos fazer para a nossa vida. E também do que nos precisar, pode contar com Ele, vai nos ajudar. Mas você está dando ouvido à palavra de Deus? Você está crendo na palavra de Deus? Você está está tendo intimidade com Deus? Está buscando algo de Deus para que Ele possa se revelar para você através da sabedoria, né? Nós temos que buscar também, né? Então Ele quer ter ouvido, não rejeita o que Ele está falando pelo seu coração. Porque muitas vezes a gente passa por situações difíceis, situações que podem até levar-nos à morte, Ele fala. Por causa do quê? Por causa que nós rejeitamos a palavra, né? E às vezes a gente pensa, mas eu não preciso, né? Eu tenho isso. Não, todos nós precisamos da palavra de Deus todos os dias. A palavra de Deus é alimento. Ela se alimenta através da palavra. Ela nos fortalece, dá vida e esperança, né? Então nós precisamos da palavra. Precisamos da presença de Deus. O que nós vamos fazer sem a presença de Deus, né? Nada. Nós vamos todos morrer. Nós precisamos da palavra de Deus. E olha o que ele fala aqui, ó. Aqui, ó. O Senhor me possui com o fundamento do céu e da terra. Possui pelo seu caminho, né? Perdão. Assim mesmo no princípio das suas obras mais antigas. Então, antes das suas obras antigas, já era Deus. Ele está falando, né? Sobre a sabedoria dele, né? A própria natureza dele. Glória a Deus. Aí o Senhor fala assim que uma passagem que ele, no princípio era a palavra, ele fala, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e era Deus, a palavra era Deus. Olha só, a própria sabedoria, quem era ele mesmo, né? No princípio era a palavra, ele não formou o mundo com a sua palavra, os céus, a terra e tudo que há, e a palavra era Deus. E a palavra estava com Deus. E ele era Deus. Então ele era a própria natureza, ele é a própria sabedoria, Deus mesmo. No princípio, a palavra estava com ele, com Deus, e a palavra era Deus, né? Ele é a sabedoria, é a própria natureza dele, né? Sabedoria, né? Então, antes de tudo, ele já era a sabedoria, ele já era Deus. Ele era da própria natureza dele, né? Então, ele já era o princípio. Ele fala que eu sou o princípio, o meio e o fim, né? Então, ele é tudo isso, né? É Deus e muito mais, ainda mais ainda, né? Isso nós não sabemos, né? Só revela aquilo que nós podemos saber, né? Então, esses irmãos, então se você ouviu essa palavra, né? E Deus vai continuar sendo por eternidade, para sempre, porque Ele vai continuar Deus e continua sendo nosso Deus maravilhoso. E que, então, antes de tudo que aconteceu na nossa vida, Ele está falando, Ele já sabia o que vai acontecer, né? Mas Ele também quer que nós dê ouvido, não rejeite a sua palavra, as suas instruções, né? Que é a sua sabedoria, né? Que Ele nos revela para nós viver uma vida santificada, abençoada, próxima, protegida, guardada pelo Senhor, amém? Receba a palavra de Deus no coração essa sexta-feira maravilhosa, porque Deus se revelou muito através dessa semana, através da palavra. Leia a palavra que Deus falou para nós, no nosso coração, essa semana toda. E viu como se Deus está se revelando para nós, está se abrindo para nós, assim, aqueles que creem, né? Que buscam a Deus, que creem na palavra de Deus, né? O Senhor está falando muito sobre a palavra, sobre a criação, sobre a obediência. Preste mais atenção, porque tem muita gente que não enxerga nada, não vê nada, não quer ver nada, não quer saber nada, rejeita, né? Ai, mas não precisa, não sei o que. Precisa sim, todos nós precisamos, né? Se Deus está falando, é porque precisa. E se você não pode precisar agora, por exemplo, ver se não está acontecendo nada, tudo tranquilo, cuidado. Quando está calmaria o mar, tem algo estranho aí. Vigia, viu? O mar quando está muito calmo, pode ter certeza que tem algo aí estranho, viu? Mar calmo também é sinal de perigo, viu? Às vezes você pensa que o mar agitado, na tempestade, Jesus estava no barco ali. E quando o mar está calmo, hein? Vigia aí, viu? Temos que vigiar, porque Deus, vamos cantar um pouquinho de louvor. Eu vou cantar esse louvor que eu acho bonito, vai se cumprir a promessa do Senhor na nossa vida. É o que Deus está falando, né? Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tu vai cantar meio ruim, gente, eu sabia hoje.
Porque teu coração está batendo forte assim. Se eu te prometi que nunca deixaria, no meio do processo eu sei, não é fácil sorrir, mas eu estou contigo de noite e dia. Glória a Deus, louvado seu nome, Senhor. Sou teu Deus, te faço prosseguir. Louvado seu nome, Senhor, glória a Jesus. Aleluia. Tu és meu. Olha, fui eu quem te escolhi. Ele já escolheu nós lá do ventre da mãe da gente, viu? Então já antes, minha mãe engravidou, já escolheu nós. Sou teu Deus, te faço prosseguir. Louvado seja seu nome, Senhor, glória. Aleluia. Santo é o Senhor. Tu és meu. Fui eu quem te escolhi. Louvado seja seu nome, santo é o Senhor, glória. Aleluia. Meu filho confia em mim, oh glória, aleluia. Meu filho descansa somente em mim, oh glória, aleluia. E tudo que eu prometi vai se cumprir, eu creio. Vai se cumprir, eu creio. Vai se cumprir. Não há tribulação que pare a adoração, glória, jamais. Que pare a adoração, oh glória. Ninguém pode impedir. Alguém pode pedir os planos de Deus na sua vida? Ninguém pode cumprir, eu creio. Vai se cumprir, oh glória. Vai se cumprir. Louvado seu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por essa semana abençoada que se conceda na minha casa, semana de vitórias. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vão receber a palavra do Senhor. Confia na palavra, ouve a palavra de Deus, as instruções, né? Adquire a sabedoria, né? Ande com pessoas sábias, né? Ande com pessoas sábias, que assim vão edificar suas vidas, né? Ouça o que Deus fala, né? Através das instruções do Pai, né? O ensino que nos ensina, como devemos viver bem, nós vamos alcançar todos nós, se nós confiar na palavra de Deus, ouvir a palavra, guardar os mandamentos, nós vamos alcançar o favor de Deus na nossa vida. Então nós vamos, tudo que nós pedir a Deus, Ele vai nos conceder. Na hora que nós clamar ao Senhor, Ele vai nos atender, porque nós somos aqueles filhos que obedientes, que vivem de acordo com a palavra dEle e fazem a vontade dEle. Eu sei que a gente pode falar, mas nem tudo a gente vai conseguir. Claro que não, mas nós temos que se esforçar a dar o melhor para Ele, né? Ele sabe que nós somos falhos, somos errados, numa hora nós vamos vacilar, Ele sabe disso. Mas nós temos que se esforçar, por isso que Ele fala, orai, sem cessar, vigiai e orai. Porque Ele sabe que nós podemos cair em uma tentação, pode vir algo na nossa vida, nós temos que pedir força para o Senhor, porque Ele que nos dá força, dá alegria, né? Ele é a nossa vida, Ele é a nossa esperança, né? Então, é isso que Deus está falando, que nós temos que confiar nele, depositar nossa confiança nele e ouvir o que Ele nos ensina através da sua palavra. E a palavra de Deus é o próprio Deus presente aqui, Ele é a própria sabedoria que nos revela para nós vivemos de acordo com a vontade dEle. Seremos bem-aventurados, felizes, abençoados e alcançaremos o favor de Deus na nossa vida, tudo que nós pedimos, que nós queremos, Deus vai nos ajudar. Amém? Deus abençoe o fim de semana de vocês. Fique com Deus e a paz seja. Deus abençoe cada um. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.